A traição quebrantou seu coração, mas o avô revela segredos inesperados. Era uma manhã cinzenta quando Francisco, com seu coração em pedaços, viu Sara, sua mulher, partir com Ricardo. Ele ficou parado na porta, vazio, enquanto a porta se fechava atrás dela. A casa, que já foi cheia de risadas, agora parecia um eco de lembranças. Seus 4 filhos, ainda pequenos, brincavam no chão, alheios ao tornado emocional que se abatia sobre ele. Francisco sentia um aperto no peito, um nó na garganta. O mundo ao seu redor girava, e ele estava preso no meio do caos. A dor da traição cavava-se como um facão. Como alguém que se amou tanto poderia decepcioná-lo assim? O que foi que ele perdeu no caminho? A imagem de seu irmão Gustavo, que havia morrido recentemente, o assombrava como uma sombra. A presença dele era um eco constante, um lembrete de que a vida poderia mudar em um instante. Francisco ansiava por respostas que nunca viriam. Com a solidão e a tristeza como suas únicas se não fosse por si mesmo, faria por seus filhos. Contou com a ajuda de Carlos, seu melhor amigo, que o incentivou a abrir uma creche. É a chance de você se reerguer, dizia Carlos com um olhar determinado. Francisco aceitou, mesmo que o medo o envolvesse como um manto pesado. Ele queria fazer algo grande, algo que trouxesse alegria às crianças. A creche se tornou um santuário de risadas e brincar. Mas no fundo, ele sentia que a dor ainda o perseguia. E como se o destino quisesse testá-lo ainda mais, Sara apareceu novamente. A cena era surreal, quase cinematográfica. Ela se aproximou dos filhos, com um sorriso que poderia cativar qualquer um. Francisco observou, seu coração pulsando descontroladamente, a velha raiva e a nova esperança lutando dentro de si. O passado e o presente colidindo em um único instante. Espere, o que está acontecendo aqui? Pensou ele, enquanto via as crianças correrem em direção à mãe. Ele desejava gritar, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Quais segredos Sara levava consigo? Ele podia sentir o clima mudar. O ar estava tenso, carregando promessas e perigos. E então, como se o universo estivesse rindo da sua dor, uma mensagem anônima apareceu. Afirmava que Gustavo tinha segredos, coisas que Francisco nunca imaginaria. O que poderia ser tão impactante a ponto de fazer tudo mudar novamente? Será que ele estava prestes a descobrir algo que abalaria ainda mais a frágil estrutura que tentava reerguer? As escolhas agora pesavam sobre seus ombros. Perdi Sara ou aceitei suas falhas? E a confiança? Ela poderia voltar a existir? Assim que a noite caiu, Francisco sentiu que sua luta estava apenas começando. Apesar do caos que o rodeava, uma fagulha de esperança começava a brilhar. Mas esse novo caminho vinha cheio de mistérios. Poderia ele encontrar força para perdoar e seguir em frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite caía lentamente e Francisco tentava organizar seus pensamentos. A presença de Sara, cheia de promessas e incertezas, girava em sua mente como um redemoinho. Ele queria saber o que tinha mudado nela. Havia algo de novo em seu olhar, uma frágil. Mas antes que pudesse inalar o ar pesado da situação, a porta bateu com força. Foi um som estrondoso, como um alerta. Carlos apareceu apressado,
seu rosto pálido, quase pavoroso. Francisco, você precisa vir comigo. Agora. O amigo não esperou por respostas. Agarrou o braço de Francisco e puxou-o para fora. As crianças, inquietas, começaram a chorar. O coração de Francisco disparou com a força daquela urgência. O caminho foi rápido. Sem palavras, a mente de Francisco pululava com perguntas malucas. O que poderia ser tão grave? O outro lado da cidade, uma parte dele ainda não familiar, tornava-se seu novo destino. Ao chegarem a um pequeno prédio, em uma rua mal iluminada, Carlos o guiou até a porta de um apartamento. Um homem alto, com um olhar penetrante, estava esperando. É sobre Gustavo, disse o homem. Você precisa saber. É urgente. Francisco sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não queria ouvir mais nada sobre seu irmão. A dor da perda e as perguntas sem resposta já o consumiam. Mas naquele instante, uma necessidade inexplicável o empurrou para a frente. O homem começou a falar, palavras que se misturavam em um turbilhão incompreensível. O que você acreditava que era só uma tragédia, não é. Gustavo estava envolvido em algo maior, muito maior. Sara também. A menção do nome dela fez o mundo ao redor de Francisco girar. Suspeitas e dúvidas começaram a se encaixar em sua mente como peças de um quebra-cabeça perturbador. Ela, o que você quer dizer? A incredulidade saía como um sussurro, mas as palavras eram afiadas. Ele a estava protegendo. Ele sabia que ela estava em perigo, e não contou. A história que você conhece pode ser uma farsa. Francisco sentiu o vapor de raiva subir pelo seu corpo. Como você sabe disso? Quem é você? As palavras eram como facadas. Ele queria distância, mas a verdade o prendia. Gustavo tinha um secretário, e não era quem você pensa. Ele deixou algo para você, um envelope. Eu só entrego isso. O homem entregou um envelope marrom, manchado e amassado, com a letra de Gustavo. Francisco hesitou. O acabamento da carta parecia impor uma grande carga. Quando ele desprendeu o selo, um frio percorreu sua espinha. O que escreveu seu irmão? Um aviso? Uma confissão? No momento em que começou a ler, um grito atravessou o ar. Sara estava ali, parada na porta, um olhar de terror no rosto. Francisco, não leia isso. Sua voz era um misto de desespero e súplica. Mas era tarde demais. As palavras flutuavam, revelando não só mentiras sobre ela, mas algo ainda mais sombrio, um envolvimento no tráfico de influências e um segredo que ligava Gustavo a pessoas poderosas e perigosas. O quarto ficou em silêncio e a tensão cortou o ar. A verdade, essa verdade, era muito pesada. O que ele realmente conhecia sobre os laços que uniam a Sara? E qual seria o preço disso? O que estava prestes a descobrir abalaria tudo ao seu redor, especialmente a relação com os filhos. Francisco olhou para ela. Agora mais do que nunca o passado e o presente se chocavam. Agora, suas escolhas se tornavam uma verdadeira encruzilhada. Poderia a confiança voltar a existir entre eles? E o que mais ele não sabia? Apenas mais um passo em direção à escuridão. Francisco olhou para Sara, e o peso da carta na mão parecia aumentar a cada segundo. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente, distorcidas pela dor e pela confusão. É sombra sobre sombra, ele pensou, sentindo-se paralisado. Mas antes que pudesse processar tudo, a cena se transformou em um pesadelo vivo. Do lado de fora, um barulho forte irrompeu a noite. Um estrondo não muito longe, como vidro se quebrando. O coração de Francisco acelerou ainda mais. O que foi isso? Sua voz tremia. Sara franziu a testa e olhou em direção à porta, visivelmente assustada. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Francisco, você precisa... Sara começou, mas suas palavras foram interrompidas bruscamente. A porta foi arrombada
e homens vestidos de preto entraram, com rostos cobertos e olhares ameaçadores. A tensão no ar explodiu. Francisco pôde sentir seu corpo paralisado pelo medo. O que esses homens queriam? Saia da frente! Carlos gritou, empurrando Francisco de modo a protegê-lo. Mas a ação foi rápida demais. Um dos homens avançou, apontando uma arma para a cabeça de Carlos. Silêncio. Não se mexa. O ar estava pesado com a adrenalina e o pânico. Francisco não podia acreditar que essa cena estava acontecendo naquele momento. Sara gritou e a expressão de desespero no rosto dela fez Francisco apertar a carta contra o peito. Não havia como voltar atrás. O caos dominou a sala. As crianças estavam chorando, e aqueles homens pareciam não ter coração. Francisco precisava reagir. Quem são vocês? O que querem? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Mas a raiva e o medo estavam bem ali, a um passo de explodir. Os homens não responderam, focados em Carlos, que agora tentava salvar o amigo. Francisco, a carta. Carlos gritou, mas os olhos de Francisco estavam fixos nos intrusos. Eles estavam ali por causa de Gustavo, por causa de Sara. E então, com um movimento rápido, um dos homens se virou para Sara, seu olhar frio e calculista. Você errou ao se envolver. Ele hesitou, analisando-a. E com quem você se meteu, mulher? O que ele tinha com o que está acontecendo agora? As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Francisco sentiu sua cabeça girar. O que você sabe sobre ela? Gritava, cercado por um turbilhão de emoções. Ele queria proteger sua família. Mas como fazer isso quando cada revelação parecia mais devastadora que a anterior? Uma pistola foi apontada para Carlos e tudo parou por um instante. Com as crianças chorando ao fundo, um grito repleto de dor e medo irrompeu da garganta de Sara. Não! Ele não sabe de nada! Francisco, escute e não acredite neles! Mas suas tentativas foram inúteis. A tensão era como um fio prestes a romper. De repente, um barulho ensurdecedor cortou a cena. Um estrondo eclodiu, quando a janela da sala estourou. Lampiões na rua iluminavam uma silhueta. Era a polícia? Ou algo ainda mais aterrador? Francisco não podia se mover enquanto a turbulência explodia ao seu redor. E então, no calor do momento, enquanto tentava entender o caos, as palavras de Gustavo ecoaram em sua mente mais intensamente do que nunca. O envelope na mão se tornava mais pesado. Se Gustavo estava envolvido em algo perigoso, e se a traição de Sara tivesse raízes mais profundas que ele imaginava, o que significava tudo isso? Tudo se resumia a uma única ideia. A verdade que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Levantou a carta e, em um impulso, devolveu-a ao bolso. Ele precisava de respostas mais do que nunca. Aquilo não era só sobre a traição. Era sua vida que estava em jogo. E o que mais se escondia sob as camadas de mentiras e segredos. Enquanto a porta se arrombava completamente e a tensão subia, Francisco sabia que não haveria como voltar atrás. O que ele estava prestes a confrontar poderia abrir uma caixa de Pandora que mudaria tudo ao seu redor. Ele olhou para Sara e a dúvida o consumiu. Como poderia confiar de novo? Qual era o verdadeiro rosto de quem amava? O futuro estava nublado. E a única certeza que tinha agora era de que cada escolha, cada segredo estava prestes a ficar mais intenso. O jogo que se instaurava seria mortal. O caos tomou conta do ambiente. Francisco olhou fixamente para a porta arrombada. Sua mente, uma tempestade de perguntas. Ele sabia que precisava proteger a família. Mas as palavras de Gustavo pesavam mais do que qualquer ameaça que agora invadia seu lar. O homem que ameaçava Carlos com a arma parecia um espectro saído de seus piores pesadelos.
mas ele não podia se dar ao luxo de se deixar vencer pelo medo. "Saia da frente!" Carlos gritou novamente, tentando colocar-se entre Francisco e a arma. O instinto de defesa de Francisco disparou, e ele sentiu um calor crescente nas veias. Algo dentro dele estava prestes a explodir. As crianças choravam atrás dele, e ele não podia deixá-las perder o pai agora. "Fique calmo, amigo." Francisco respondeu, sua voz tensa e feroz. Sabia que precisava agir, mas como? O som da janela quebrando ainda ecoava em sua mente. Então, um movimento rápido do homem mascarado chamou sua atenção. Ele se voltou para Sara. Sua presença estava ali, mas parecia mais uma sombra do que a mulher que ele conhecia. "Você não se envolveu em nada que não pudesse controlar?" O homem indagou, sua voz cortante. "Gustavo estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. E você pode ser a próxima." "Pare!" Francisco gritou, sem conseguir segurar o tremor em sua voz. Ele olhou para Sara, seus olhos se encontrando, buscando respostas. Mas o que ele viu no olhar dela era pura desespero. Naquele momento, tudo parecia girar ao redor daquela referência ao irmão perdido. "Francisco, escute-me." Sara implorou, mas a urgência em sua voz foi abafada por um grito ensurdecedor de um dos homens. Ele havia empurrado Carlos, que agora estava no chão, as mãos levantadas. O desespero de Francisco cresceu. "Agarre-se, meu amigo, segure o que puder." Mas antes que eles pudessem reagir, outro som cortou a sala, um estrondo ainda mais forte. Um grupo de policiais irrompeu pela porta lateral, cercando os intrusos. As luzes dos holofotes iluminaram a cena, e a brutalidade do momento se intensificou. Francisco ficou paralisado enquanto a polícia transferia a atenção para os homens vestidos de preto. "Levante as mãos!" um policial gritou. O alívio quase fez Francisco desmaiar, mas a tensão imediatamente voltou quando um dos homens mascarados empurrou Sara, que tropeçou. Ele não conseguiu suportar ver aquilo. "Não, Sara!" Francisco avançou instintivamente, mas o policial o deteve, puxando-o para trás. Ele sentiu a adrenalina disparar enquanto sua visão escaneava a cena. Os homens estavam sendo cercados, mas Francisco não podia desviar seu olhar de Sara, que estava em perigo. E então, em um instante traumatizante, a verdade mais impactante de todas se revelou. Um dos homens foi desmascarado durante a confusão. Francisco quase caiu para trás ao ver quem era. Era Gustavo, mas não o Gustavo que ele conhecia. Era alguém completamente diferente, carregando um olhar cheio de segredos. "Francisco, avisa eles. Eu não sou quem você pensa que sou." Gustavo gritou, a voz embargada pela confusão. A sala caiu em um silêncio aterrador. A vária de emoções se abateu sobre Francisco como um tsunami. Não era apenas a traição de Sara que estava em jogo. Sua própria percepção de seu irmão se desmoronava diante dos seus olhos. "Mas você está morto!" Francisco mal conseguiu gritar. O que estava acontecendo? Como isso era possível? O mundo ao seu redor tornou-se um borrão. Ele se sentiu tonto, atordoado, enquanto a realidade se desvanecia. Sara estava em choque, seus olhos arregalados. "Francisco, eu sabia que ele estava vivo, mas não consegui me encontrar com ele." As palavras se derramavam como um fluxo descontrolado. O que isso significava para eles? A cena estava tensa. O homem, ainda cercado, tentava explicar. As vozes se misturavam e Francisco estava perdido em um mar de incertezas. Havia mais a descobrir, não só sobre seu irmão, mas sobre a própria Sara. "Não, não pode ser", ele sussurrou, se sentindo enredado na confusão. A traição, os segredos, tudo o que sabia agora parecia uma teia de mentiras. E quando pensou que tudo estava prestes a ser resolvido, um novo som ecoou ao redor.
mais sirenes se aproximaram. O que mais estava prestes a acontecer? Francisco olhou para Gustavo, e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que mais essa noite cruel se reservava? As perguntas pesavam. As respostas estavam escondidas em um labirinto de mentiras. Ele precisava descobrir a verdade. Não importava o preço. Francisco estava em choque. A revelação de que Gustavo estava ali, na sua frente, fez seu coração disparar. Ele mal conseguiu processar o que estava acontecendo. O irmão que ele pensava que estava morto, agora de pé, cercado por policiais. A confusão tomou conta da sala enquanto a tensão subia. Carlos ainda se recuperava do empurrão, e o olhar de Sara era de puro horror. Gustavo, como você pode? Francisco mal conseguia terminar a frase. Suas mãos tremiam, e a carta de seu irmão ainda estava em seu bolso, quente contra seu corpo. O que aquilo tudo significava? Ele queria mais respostas, mas o caos no ambiente não permitia. Gustavo avançou um passo, suas feições pálidas de preocupação. Eu só precisava te encontrar, Francisco. Não era para terem te envolvido nisso, gritou, sua voz rasgada pelo desespero. A tensão na sala era palpável. Os homens de preto paralisados, os policiais prontos para agir. Francisco viu um dos homens mascarados tentar se afastar. O que estava acontecendo? Stop! Um policial gritou, mas a confusão tornou a ordem inaudível. E então, como se o tempo parasse, um tiro ecoou. O mundo girou em câmera lenta. Todos se viraram, o som estrondoso cortando o ar. Francisco sentiu seu coração falhar. A cena se complicou instantaneamente. Sara gritou, e ele viu tudo mudar em segundos. O homem traiçoeiro havia puxado um revólver, disparado em direção a Gustavo. O impacto fez o irmão cambalear, seus olhos se arregalando ao ver o cano do revólver. O mundo pareceu encolher ao redor de Francisco, e um grito agonizante ecoou da garganta de Carlos. Francisco, ele não! Carlos se atirou à frente, mas a cena já estava se desenrolando em um pesadelo. O tiro atingiu Gustavo em cheio, e ele bateu no chão com um estrondo surdo. O que estava acontecendo? A dor, o alívio, a confusão. O tempo parecia ter desacelerado. Francisco ficou paralisado. Não, não, não! Ele repetia, a realidade ainda não se firmando na sua mente. O caos tomou conta. Gritos misturados com ordens de policiais e o choro das crianças preenchiam o ar. Francisco sentiu-se arrancado de sua própria vida, tudo desmoronando em volta dele. Os policiais se lançaram sobre os homens, o som dos tiros ainda ecoando na sala. Mas Francisco não conseguia desviar o olhar de Gustavo, que estava estirado no chão, uma expressão de dor e confusão em seu rosto. O que tinha acontecido? Como tudo podia ter mudado tão rápido? É sua culpa, ouviu a voz de Sara em meio ao caos, quebrando o ar tenso. O olhar dela estava cheio de raiva e desespero, apontando para Gustavo, como se ele fosse o culpado de tudo. A acusação a atingiu como uma faca. Francisco olhou para ela, sem entender. Como você pode dizer isso? A perplexidade fazia sua voz tremer. Ele não sabia em quem confiar. E então, como se uma porta se abrisse para um mundo desconhecido, outro homem apareceu, um sorridente, o mesmo que havia entregado o envelope. Você não sabe ainda, Francisco, mas o que aconteceu aqui vai muito além do que imagina. A afirmação cortou a respiração de Francisco. O que mais estava escondido? Esse golpe, essa traição, eram apenas da ponta do iceberg. A pressão do momento empurrou Francisco para frente. Ele olhou para as crianças, que choravam e estavam assustadas. Não havia como voltar atrás. E a revelação sobre Gustavo, a relação com Sara. A verdade parecia uma sombra a se alastrar. Porque tudo se entrelaçava de uma maneira tão terrível. Não,
O que mais você esconde? Ele disse, tomado por uma nova sensação de bravura, sua mente começando a raciocinar. Por que estava tudo ligado? O que estou escondendo? É tudo parte do seu plano? É sobre mim? Os segredos pareciam maiores, e o peso das mentiras estava para se desdobrar. Neste momento, os policiais arrastaram os invasores, levando-os a ceder. Mas Francisco não conseguia se mover. Ele estava envolto em mistério e dor. O que mais ele não sabia? Onde mais a verdade se escondia? Ele queria respostas, e agora tudo parecia ainda mais distante. O caos, a traição, o passado. As famílias se entrelaçando em uma trama mais sombria. E se o que ele pensava ser uma luta familiar se tornasse uma guerra entre serpentes? Um novo horizonte se abria. Francisco sentiu um nó na garganta. As linhas estavam prestes a se cruzar de forma ainda mais devastadora. O que vinha a seguir? Francisco estava em choque. A revelação de que Gustavo estava ali, na sua frente, fez seu coração disparar. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O irmão que ele pensava que estava morto, agora de pé, cercado por policiais. A confusão tomou conta da sala enquanto a tensão subia. Carlos ainda se recuperava do empurrão e o olhar de Sara era de puro horror. Gustavo, como você pode? Francisco mal conseguia terminar a frase. Suas mãos tremiam e a carta de seu irmão ainda estava em seu bolso, quente contra seu corpo. O que aquilo tudo significava? Ele queria mais respostas, mas o caos no ambiente não permitia. Gustavo avançou um passo, suas feições pálidas de preocupação. Eu só precisava te encontrar, Francisco. Não era para terem te envolvido nisso, gritou, sua voz rasgada pelo desespero. A tensão na sala era palpável. Os homens de preto paralisados, os policiais prontos para agir. Francisco viu um dos homens mascarados tentar se afastar. O que estava acontecendo? Stop! Um policial gritou, mas a confusão tornou a ordem inaudível. E então, como se o tempo parasse, um tiro ecoou. O mundo girou em câmera lenta. Todos se viraram, o som estrondoso cortando o ar. Francisco sentiu seu coração falhar. A cena se complicou instantaneamente. Sara gritou e ele viu tudo mudar em segundos. O homem traiçoeiro havia puxado um revólver, disparado em direção a Gustavo. O impacto fez o irmão cambalear, seus olhos se arregalando ao ver o cano do revólver. O mundo pareceu encolher ao redor de Francisco, e um grito agonizante ecoou da garganta de Carlos. Francisco, ele não! Carlos se atirou à frente, mas a cena já estava se desenrolando em um pesadelo. O tiro atingiu Gustavo em cheio, e ele bateu no chão com um estrondo surdo. O que estava acontecendo? A dor, o alívio, a confusão. O tempo parecia ter desacelerado. Francisco ficou paralisado. Não, não, não. Ele repetia. A realidade ainda não se firmando na sua mente. O caos tomou conta. Gritos misturados com ordens de policiais e o choro das crianças preenchiam o ar. Francisco sentiu-se arrancado de sua própria vida, tudo desmoronando em volta dele. Os policiais se lançaram sobre os homens, o som dos tiros ainda ecoando na sala. Mas Francisco não conseguia desviar o olhar de Gustavo, que estava estirado no chão, uma expressão de dor e confusão em seu rosto. O que tinha acontecido? Como tudo podia ter mudado tão rápido? É sua culpa, ouviu a voz de Sara em meio ao caos, quebrando o ar tenso. O olhar dela estava cheio de raiva e desespero, apontando para Gustavo, como se ele fosse o culpado de tudo. A acusação a atingiu como uma faca. Francisco olhou para ela, sem entender. Como você pode dizer isso? A perplexidade fazia sua voz tremer. Ele não sabia em quem confiar. E então, como se uma porta se abrisse para um mundo desconhecido, outro homem apareceu.
Um sorridente, o mesmo que havia entregado o envelope. Você não sabe ainda, Francisco. Mas o que aconteceu aqui vai muito além do que imagina. A afirmação cortou a respiração de Francisco. O que mais estava escondido? Esse golpe e essa traição eram apenas a ponta do iceberg? A pressão do momento empurrou Francisco para a frente. Ele olhou para as crianças, que choravam e estavam assustadas. Não havia como voltar atrás. E a revelação sobre Gustavo, a relação com Sara, a verdade parecia uma sombra a se alastrar. Por que tudo se entrelaçava de uma maneira tão terrível? Não, o que mais você esconde? Ele disse, tomado por uma nova sensação de bravura, sua mente começando a raciocinar. Por que estava tudo ligado? E que estão escondendo? É tudo parte do seu plano? É sobre mim? Os segredos pareciam maiores, e o peso das mentiras estava para se desdobrar. Neste momento, os policiais arrastaram os invasores, levando-os a ceder. Mas Francisco não conseguia se mover. Ele estava envolto em mistério e dor. O que mais ele não sabia? Onde mais a verdade se escondia? E então, para a surpresa de todos, uma nova voz ressoou na sala. Era uma mulher, com um olhar decidido. Francisco, sou eu, Luana. Ela não estava sozinha. Carregava um envelope também. Eu descobri tudo, e você está em perigo. O coração de Francisco parou. Luana, sua antiga colega da faculdade, que sumira sem explicação, agora aparecia com uma mensagem tão crítica. Luana, o que você está fazendo aqui? O que sabe? Ele perguntou, a voz falhando de preocupação. Ela olhou para todos, um misto de urgência e confusão. Eu tenho informações sobre Gustavo e Sara. Coisas que você nunca imaginou. Eles estão em uma rede muito mais sombria. A sala ficou em silêncio. A tensão era insuportável. Francisco sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar completamente. Luana ergueu o envelope. Aqui está tudo o que você precisa saber. Mas tenha cuidado. Eles descobrirão que eu estou aqui se você não agir rápido. O que ela sabia? Como isso mudaria tudo? Enquanto Francisco lutava para absorver a colcha de retalhos de segredos e revelações, ele percebeu que o verdadeiro perigo estava apenas começando. A porta arrombada, os homens mascarados, e agora Luana com suas novidades. Cada palavra que ela dizia erguia mais perguntas, e cada segundo era precioso. O que mais ele não sabia? Que tipo de jogo terrível era esse? E como ele poderia proteger sua família agora? As fissuras em seu mundo se alargavam, e ele sentiu o peso esmagador da incerteza. Francisco sentiu seu coração disparar. Luana estava ali, a última pessoa que ele esperava, além da pessoa que tinha passado por tanta coisa. Ele tentava juntar todas as peças, mas cada palavra que saía da boca dela só complicava ainda mais. O ar parecia mais pesado. Ele olhou para a sala, tomando nota do medo nos rostos de todos. As crianças estavam tremendo, enquanto Carlos tentava se recuperar, ainda no chão. Francisco, você tem que ouvir. O que eu descobri é muito perigoso. Os olhos de Luana, ardendo de urgência, foram como um grito na escuridão. Gustavo e Sara estão envolvidos em algo que vai além do que você imagina. Como você pode saber disso? Francisco estava começando a sentir um nó na garganta. Ele não sabia em quem acreditar. Era muito para processar. A cena em si tinha se desdobrado em um caos que ele jamais viu antes. Uma vez eu estava perto deles. Fui até onde Gustavo estava se envolvendo com pessoas perigosas. Ele tinha deixado pistas, coisas que consegui juntar. Ela olhou para o envelope em sua mão e um segundo depois suas mãos começaram a tremer. Mas eles sabem que eu estou aqui. Francisco sentiu um frio na espinha. Então, no meio do turbilhão, algo lhe ocorreu. Luana,
O que você quer dizer com isso? O que você tem nesse envelope? Ela hesitou. Olhou para trás, como se estivesse esperando que alguém entrasse pela porta. São documentos, provas de um esquema gigantesco. Me deixaram fora, mas eu não pude ficar em silêncio. Nesse instante, um dos homens mascarados se levantou. Ele parecia estar se acalmando após o empurrão da polícia. Você não deveria ter vindo aqui, Luana. Agora você está em perigo, e isso não vai acabar bem. Francisco ficou em alerta. A tensão tomou conta do ambiente novamente. A expressão de Luana se endureceu. Isto é muito maior do que você pensa. Esse Gustavo está mesmo vivo? É porque ele fez algo terrível para sobreviver. O quê? O estômago de Francisco se revirou. Ele olhou para Luana buscando por alguma pista em seu olhar. Algo não estava certo. Um silêncio dramático caiu sobre a sala. Ele viu que a raiva se transformou em desconfiança. E então, a reviravolta aconteceu. Um outro grupo de homens entrou pela porta. Não eram policiais. Eram muito mais ameaçadores. Blackouts de regas, rostos implacáveis. Cada um deles parecia um lobo prestes a atacar. Francisco se virou e, em um momento de pânico, viu Sara. Ela também respirou fundo ao perceber a nova ameaça. Mas a expressão em seu rosto era diferente. Ela parecia calma. Você não deveria estar aqui, Luana, disse Sara friamente, seu olhar distante. Você realmente está disposta a colocar tudo em risco? O que você espera alcançar com isso? Aquelas palavras inundaram a sala de confusão. Luana parecia estar prestes a responder, mas a expressão de Francisco se transformou em horror quando percebeu a conexão. Espere, o que você quer dizer com isso, Sara? Você ainda não entendeu, Francisco? Você acha que o que aconteceu é só sobre o Gustavo e a traição? Sara estava se tornando uma estranha. Qual era seu papel nisso tudo? Você sempre foi o peão na jogada. O que está em jogo é maior do que todos nós. Francisco não conseguiu respirar. Ele se sentiu como se estivesse perdendo o controle, como se um chão estava se abrindo debaixo dele. Sara, você está me dizendo que sempre soube que tudo isso fazia parte de um plano? Os homens ameaçadores estavam avançando. Francisco olhou para eles e então voltou para Sara. A raiva começou a subir. A quem você está servindo? O que você fez? Sara hesitou. E a tensão foi palpável. Eu não posso te contar. É muito perigoso para você. E mais espantoso, ela estava exatamente na posição de proteção de Luana. Francisco sentiu o mundo desmoronar. Era uma confusão incontrolável de traições e mentiras. Tudo se desfazendo ao seu redor. Ele olhou para Luana de novo, o envelope estendendo-se entre eles, como se fosse uma bola de fogo. O que mais eles estavam escondendo? O que era tão grande que ele estava prestes a perder? Seguiu-se um instante de silêncio, antes que a reunião dramática fosse interrompida por uma sirene. Era a polícia? O coração de Francisco disparou. A tensão estilizada na sala fez seu corpo tremer. Ele estava prestes a questionar sua própria vida, seu amor e tudo o que acreditava. As regras agora eram diferentes. O que isso significava para todos? Uma verdade maior estava se desenrolando. E ele, no centro, girava na brutal revelação de que nada do que ele conhecia estava como parecia. E então, uma sombra se aproximou, interrompendo os pensamentos. Ele sentiu que mesmo a luz da verdade estava prestes a escurecer. O que mais estava prestes a ser revelado? Francisco sentiu seu coração disparar. Luana estava ali, a última pessoa que ele esperava, além da pessoa que tinha passado por tanta coisa. Ele tentava juntar todas as peças, mas cada palavra que saía da boca dela só complicava ainda mais. O ar parecia mais pesado. Ele olhou para a sala, tomando nota do medo nos rostos de todos. As crianças estavam tremendo, enquanto Carlos tentava se recuperar, ainda no chão. Francisco, você tente ouvir. O que eu descobri é muito perigoso. Os olhos de Luana, ardendo de urgência, foram como um grito na escuridão. Gustavo e Sara estão envolvidos em algo que vai além do que você imagina. Como você pode saber disso?
Francisco estava começando a sentir um nó na garganta. Ele não sabia em quem acreditar. Era muito para processar. A cena em si tinha se desdobrado em um caos que ele jamais viu antes. Uma vez, eu estava perto deles. Fui até onde Gustavo estava se envolvendo com pessoas perigosas. Ele tinha deixado pistas, coisas que consegui juntar. Ela olhou para o envelope em sua mão e um segundo depois, suas mãos começaram a tremer. Mas eles sabem que eu estou aqui. Nesse instante, um dos homens mascarados se levantou. Ele parecia estar se acalmando após o empurrão da polícia. Você não deveria ter vindo aqui, Luana. Agora você está em perigo, e isso não vai acabar bem. Francisco ficou em alerta. A tensão foi palpável. A expressão de Luana se endureceu. Isto é muito maior do que você pensa. E se Gustavo está mesmo vivo, é porque ele fez algo terrível para sobreviver. O quê? O estômago de Francisco se revirou. Ele olhou para Luana, buscando por alguma pista em seu olhar. Algo não estava certo. Um silêncio dramático caiu sobre a sala. Ele viu que a raiva se transformou em desconfiança. E então, a reviravolta aconteceu. 2 homens mascarados se moveram rapidamente, cercando Luana. Francisco não conseguiu acreditar no que estava vendo. O que estava acontecendo? Vocês não podem fazer isso, Francisco gritou, seu coração batendo com força. Mas como se o mundo girasse ao contrário, Luana olhou direto nos olhos dele. Francisco, me escute, tudo isso é parte de um plano maior. Eu sou a chave para a verdade. Quê? Ele sussurrou, a confusão brotando como uma erva daninha. Mas não havia tempo para esclarecimentos. Os homens estavam se aproximando dela. E então, em um movimento rápido, Luana puxou o envelope e o abriu. Francisco sentiu seu coração parar enquanto os documentos começavam a voar pelo ar. Francisco, você precisa saber, Luana gritou, enquanto a documentação se dispersava como folhas de outono. Mas ao invés de informações, uma imagem se destacou em meio ao caos. Era uma foto de Gustavo. Mas não era só ele. Sara estava ao seu lado, sorrindo. Mas o que fez Francisco tremer não foi o sorriso, e sim a data naquele canto. Aquela foto era recente. Como isso é possível? Francisco balbuciou, os olhos arregalados. O mundo parecia girar ao seu redor. Sara, você sabia disso? Estava tudo aqui o tempo todo? Sara se virou, seus olhos cheios de uma mistura profunda de dor e raiva. Francisco, eu sou sua esposa. O que você acha que estou fazendo aqui? Foi ele que me usou, não eu a ele. As crianças estavam chorando. Carlos estava em pé, sem saber como reagir. Os homens mascarados estavam se aproximando, mas Francisco não conseguia desviar os olhos da foto. Era como se a verdade estivesse encarcerada dentro daquela imagem. Luana gritou, vocês não entendem, existe uma rede por trás disso tudo. Gustavo estava infiltrado e Sara, ela é a última peça que ligava tudo. Eu não sou apenas uma peça, Sara interrompeu, sua voz ecoando na sala. O drama pulsava entre os 4, enquanto os homens davam um passo à frente. Francisco estava paralisado, sem saber em quem confiar. Luana parecia desesperada, mas o que Sara tinha a dizer balançava o chão sob seus pés. E então, um dos homens mascarados falou. Sua esposa estava no meio disso tudo, e você, Francisco, é a próxima vítima. O que fazemos agora depende de você. Tudo ficou em silêncio. Francisco parecia sem ar. O que estava acontecendo? A última revelação do envelope ficou gravada em sua mente, e ele se sentiu perdido. De repente, a porta arrombada rangia e novas vozes ecoaram do lado de fora. A polícia estava se aproximando novamente. Larguem as armas agora, um oficial gritou. O clima da sala estava prestes a mudar. Havia caos, raiva, decepção e um turbilhão de emoções, e a verdade estava se dissolvendo em confusão. Mas o que Francisco não sabia, enquanto o peso de suas próprias escolhas começava a desmoronar sobre ele,
era que a verdade da foto era apenas a superfície de mentiras mais profundas, uma rede de enganos se desenrolando diante de seus olhos. O que mais estava prestes a ser revelado? O tempo estava se esgotando e em um instante tudo poderia desmoronar. A única coisa que ele sabia agora era que nada seria como antes. Francisco sentiu seu coração apertar. A tensão estava no ar, e Luana, com o envelope nas mãos, pareceu ser a única ainda disposta a dar um sentido àquela confusão. Os homens mascarados estavam mais próximos, e a polícia do lado de fora gritava ordens. O pânico estava prestes a explodir. Francisco, escute! Luana implorou com a voz embargada. Se você não entender o que está em jogo, será tarde demais. Você tem que olhar para a verdade. As palavras dela ecoaram como um tambor em sua mente confusa. Mas a verdade? Que verdade? Era mais um truque? Havia tantas mentiras já. O olhar de Sara sobre ele, como se soubesse muito mais do que deixou transparecer, só aumentava o desespero de Francisco. Então, no meio do caos, as luzes dos policiais se tornaram mais brilhantes. O barulho de pés se aproximando na porta fez todos se virarem. Era apenas mais uma reviravolta naquela noite infernal. Francisco sentiu-se dividido entre proteger a família e descobrir a verdade oculta. E num instante, algo inesperado ocorreu. A porta se arrombou com um golpe estrondoso e um grupo de homens armados, não mais mascarados, invadiu a sala. Suas roupas eram pretas e suas intenções eram claras. O líder, um cara com um olhar frio, avançou. Haja como se nada tivesse mudado, ele disse, já se dirigindo para Luana. Devemos agir rapidamente, e você sabe o que fazer. Parado! Um policial gritou, mas a cena rapidamente se tornou um caos absoluto. Balas começaram a voar meio ao grito das crianças. A reação imediata de Francisco foi proteger os filhos. Ele se lançou sobre eles, o peito pesado, encobrindo-os com seu corpo. A adrenalina pulsava nas veias. E enquanto a confusão se desenrolava, o olhar de Luana desviou para Gustavo, que estava caído no chão. Não! Não! Ela gritou. O desespero em sua voz trouxe um novo peso para tudo o que Francisco pensava saber. Por que ela parecia tão afetada por ele? E então, o chocante. Um dos homens, aparentemente líder da facção, se virou e apontou para Gustavo. Você não deveria ter voltado, irmão. Isso era um sacrifício que você deveria ter feito. O mundo de Francisco virou de cabeça para baixo. Irmão? O que ele estava dizendo? Gustavo, o irmão que ele pensava que estava morto, estava profundamente envolvido. E agora esse homem parecia saber dele como se fossem família. A traição e o amor estavam entrelaçados em uma rede tão complexa que Francisco mal conseguia respirar. Luana gesticulou freneticamente. Francisco, escute. Você precisa saber que Gustavo estava infiltrado e ele deixou uma mensagem de dentro que colocaria todos nós em perigo. Você é o alvo, e todos que amamos também. As crianças estavam agachadas, os olhos arregalados de medo. Francisco queria gritar, perguntar o que tudo significava, mas seus olhos estavam fixos no envelope que Luana havia deixado escapar. Os papéis estavam voando, e uma foto caiu aos pés de Francisco. Era uma imagem de uma reunião secreta, com uma lista de nomes, e entre eles estava o nome de alguém que ele nunca esperava. Sara, ele murmurou, olhos quase saindo das órbitas. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se unir, mas eram tão perturbadoras que parecia que tudo o que ele acreditava tinha sido construído sobre mentiras. Francisco, ouça, Sara começou, a voz tremendo, mas foi interrompida por outro tiro. O caos aumentava, mas Francisco já estava em um mundo diferente. Ele olhou para Luana.
as palavras dela ecoando em sua mente. O que isso significa? O que você sabe sobre a Sarah? Ela é parte de tudo isso. Ela e Gustavo, eles estão conectados. Luana exclamou, mas todo o discurso foi abruptamente interrompido por um novo confronto. Os homens armados avançaram, e o confronto começou a ficar violento. Máscaras de desespero e raiva se mesclavam no espaço, e dentro dele, Francisco sentiu uma nova determinação crescer. Ele se ergueu, não só como um pai, mas como um homem que deve lutar por seu futuro. Não, eu preciso saber a verdade. O que mais vocês estão escondendo? O grito dele cortou no ar, e todos imediatamente pararam, inclusive os homens armados. Foi quando, do lado de fora, uma sirene mais alta soou, vindo de um carro com faróis ainda mais brilhantes. Francisco olhou em volta, o coração acelerando. O que mais estava prestes a acontecer? Cada escolha, cada revelação parecia estar empurrando-o mais para o centro de uma tempestade. As verdades que se escondem entre sorrisos e palavras não ditas estavam prestes a estourar como um balão, e ele, Francisco, estava prestes a descobrir o que realmente significa amar e ser traído. O que seria o próximo passo dessa dança horrenda, onde ele tinha perdido o controle? A tensão na sala aumentava a cada segundo. Francisco olhava para o envelope que Luana havia deixado escapar. As imagens espalhadas pelo chão. O rosto de Gustavo, a presença ameaçadora dos homens armados, a confusão geral, tudo se misturava em sua mente. Sarah estava ali, paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os gritos da polícia do lado de fora aumentavam em intensidade. Você precisa entender, Francisco. Luana implorou, a voz quase se perdendo no tumulto. Gustavo estava no meio de uma rede criminosa. E você pode ser o próximo. Cale-se! Um dos homens armados rosnou, movendo-se. A traição, o amor, o medo, tudo se agregava em um turbilhão dentro dele. Francisco, por favor. Sarah se aproximou, mas ele se afastou. Você não entende, eu fui forçada a entrar nisso. Eu te amo. O amor não é suficiente, ele gritou, uma mistura de dor e raiva explodindo. O que mais você me escondeu? A pressão estava insuportável. Os homens armados começaram a avançar, e Francisco sabia que não podia mais hesitar. Ele virou-se para Luana. O que temos que fazer? Precisamos sair daqui. Agora! Ela olhou ao redor e viu as crianças tremendo, abraçadas umas às outras no canto. O coração dele se partiu. Não havia como deixar tudo assim. Mas então, com um grito ensurdecedor, os policiais irromperam pela porta. Apoio, agora! Um frenesi de movimento se seguiu e a sala se tornou um caos absoluto. Francisco empurrou-se na direção das crianças, protegendo-as com seu corpo. Enquanto isso, Luana gritou para os policiais: ajude-nos, eles são perigosos. Mas os homens armados já estavam em movimento. O som de tiros ecoou, e a adrenalina tomou conta dele. Tudo girava, as imagens se entrelaçando em sua mente. Enquanto tentava manter a calma, Francisco teve um lampejo de lucidez. Ele sabia que tudo o que sentiria em relação à traição de Sarah e o que descobrira sobre Gustavo não poderia ser resolvido numa simples noite. A verdade estava borbulhando, e decisões precisavam ser tomadas. Gustavo, o que você fez? Francisco gritou, ainda sem acreditar que seu irmão estava no meio daquele abismo. A raiva e a confusão dominavam seus pensamentos. Mas então, Gustavo, no chão, olhou para ele. Desculpe, Francisco. Eu fiz o que pude para proteger você. A urgência em sua voz parecia verdadeira, e isso deixou Francisco se perguntando. Uma explosão de respostas, palavras não ditas, segredos começavam a emergir. Francisco viu a conexão entre todos ali. Ele estava prestes a descobrir que as motivações de cada um eram mais complexas do que ele jamais imaginara.
Enquanto os tiros voavam, uma nova emoção brotava dentro dele. A necessidade de enfrentar não apenas a traição, mas também as verdades sobre sua própria vida e seu irmão. O caos ao redor não era apenas sobre sobrevivência, era sobre libertação. E de repente, uma ideia iluminou sua mente. Sarah, Luana, precisamos nos unir, não importa o que aconteça. Ele gritou, a determinação sendo uma ponte entre eles. Vamos acabar com isso. Os sonhos de um futuro feliz pareciam mais distantes que nunca, mas Francisco sabia que ali, naquele momento, o que importava era como reagiriam à tempestade. Ele puxou as crianças para mais perto e olhou para os adultos ao seu redor. Estamos juntos nisso. O desespero se transformou em solidariedade. Diante dos destacamentos da polícia, impulsionados por sua determinação, a sala dançava entre nervosismo e esperança, no clímax entre a vida e a morte. Francisco respirou fundo e se preparou para tudo o que estava por vir. O que aconteceria em seguida seria diferente, pois eles não deixariam o passado ditar o futuro. Naquele instante, eles eram mais que vítimas. Era hora de lutar. E quando a poeira assentasse, eles saberiam que a verdadeira batalha não era apenas física, mas um conflito emocional que ainda reverberava nas paredes da confiança. Como tudo terminaria? Francisco não sabia, mas estava preparado para descobrir. Se você ficou ansioso para saber o que vai acontecer ou as consequências dessa batalha emocional e física, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade incrível a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar.